Olá, maga terapeuta holística, eu sou a Débora e hoje a gente vai falar sobre prosperidade. Você por acaso percebe que talvez se esforce, se dedique, mas a prosperidade não está fluindo ainda, sempre fica aquela sensação de que não está vindo dentro da proporção que você está se dedicando, né? Daí, um pouco aí fazendo tudo o que se requer, ou pelo menos na tua percepção. A questão é que prosperidade não é só fazer, é importante, mas tem a parte também vibracional e de algumas atitudes que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo. Então fique atento a esse vídeo, veja até o final 10 atitudes de pessoas prósperas, tá? E a gente vai ter um outro vídeo também, parte 2, para você já ficar antenadinha aí para a semana que vem, tá? Meu nome então é Débora Oliveira, sou mentora de terapeutas holísticas, alquimista de cosméticos vibracionais com florais e hoje te convido a conhecer também e ir lá no meu Instagram depois, me seguir por lá, o Débora Oliveira Alquimia, e a gente já vai começar esse vídeo. Bom, gente, então aqui as atitudes, né, que a gente vai trazer da questão da prosperidade, muitas delas são meio que óbvias, mas a gente tem que estar presente no nosso dia a dia para ir realmente percebendo se, apesar do óbvio, nós estamos praticando, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que eu não esqueça de nada, tá? Então, uma das coisas é cuidar do que já se tem, né? Então, o que que é isso, né, Débora? Então, assim, se a gente tem, por exemplo, começando pela nossa casa, né, que é uma coisa que a gente está sempre ali convivendo, né? A gente tem coisas quebradas, estragadas, coisas desorganizadas, a gente não cuida de manter as coisas que a gente tem e muitas vezes a gente não tem gratidão por aquilo que nós temos. Então, quando a gente cuida bem daquilo que a gente tem, inclusive assim, olha, eu vou aqui colocar uma plantinha na minha casa, eu vou limpar esse canto aqui, eu vou organizar, eu vou fazer com que aquele ambiente fique mais confortável, que eu me sinta melhor nesse ambiente, cria uma potência tão incrível isso que vocês, talvez que já fizeram isso intencionalmente, conseguem perceber o que eu estou falando. Porque a gente demonstra para o universo, através dessa atitude, que ele pode mandar muito mais, porque você cuida, você cultiva aquilo que você tem. E além disso, você sentir gratidão, né? Realmente por você já viver o que você vive, as pessoas que você convive, o que você tem, o que você já conquistou. Então, é muito importante a gente ter ambição, querer coisas novas, sim, mas a gente não pode deixar com que isso turve, né? Aquela visão de gratidão, que a gente esteja sempre correndo atrás e não tendo gratidão, tá? Então, ter os nossos objetivos, fazer a nossa parte para alcançar, expandir muito mais, porque isso é natural também do ser humano, né? A expansão, a modificação, a evolução, mas também ser grato por aquilo que já se tem, tá bom? Outra coisa muito comum também em pessoas prósperas é que elas olham para a solução e não para o problema. E que muitas vezes a gente cai sem se dar conta, é que a gente começa a ficar aquela coisa quando a gente está dentro da garrafa, né? Por isso que o mentoras é importante, né? Porque a gente está dentro da garrafa, é os problemas que a gente está vivendo. E dentro da garrafa, olhando para os problemas, a gente não consegue muitas vezes saber como sair deles, né? Então a gente tem que começar a olhar para as possibilidades e focar a energia na solução. Eu gosto muito das perguntas que expandem consciência, porque as perguntas fazem justamente com que a gente saia dessa questão de estar ali estagnado, né? De estar ali no momento que eu não vejo saída, eu faço uma pergunta, eu expando a minha mente, eu exercito a minha mente, a minha consciência, para ela acessar possibilidades, soluções que talvez, se eu não fizesse perguntas, envolvida no problema, não conseguiria enxergar para que lado ir, para que lado correr, como resolver, né? Então, façam perguntas, né? Por exemplo, aconteceu um problema, uma questão ali, que tem por detrás disso? Como eu posso solucionar isso? O universo me apresente alternativas, pessoas, situações que podem contribuir e engajar comigo, tá? Então comecem a olhar aí mais para as questões de soluções mesmo, tá bom? Outra coisa importante, Magas, é olhar para o fluxo do dar e receber. Isso tem que estar uma balança equilibrada. O que é isso? Se eu me dou demais, eu desequilibro. Se eu vou muito para o lado que eu só quero receber,
eu também desequilibro, né? Então é a gente ter uma consciência da onde a gente está colocando a nossa energia, o nosso foco, né? Aprender a dizer não quando as coisas não estão alinhadas com a nossa essência, com a nossa verdade. E a nossa energia, né, criativa e até a energia física mesmo, ela não é infinita, né? Então a gente tem que escolher bem as nossas batalhas, como eu digo, né? Então, o autoconhecimento nos traz essa possibilidade de conseguir, e a confiança também, né, diferenciar mais esse caminho eu sigo, esse eu não. E equilibrar, então, essas trocas, né, se doar, mas conseguir perceber quando você está se doando além da conta, não está respeitando os seus limites, e o contrário também, se você é uma pessoa que só recebe e não quer compartilhar, não quer trazer essa troca, esse fluxo, tá? Então, a prosperidade, ela tem essa questão do fluxo, do movimento e o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Depois de celebrar as conquistas dos outros, tá? É o seguinte, quando a gente é capaz, né, de ficar feliz pelo outro, pela conquista do outro, mesmo que seja algo que nós desejamos, mas a gente ainda não alcançou. Isso demonstra que você já está no estado, seu ser, né, seu estado vibracional, seu estado de crenças, todo o teu sistema, né, corporal, de crenças como ser, ele já está conectado com a abundância. E é uma questão de tempo você, então, está também conquistando aquilo que você está vendo no outro. E outra coisa legal para a gente realmente ter gratidão quando alguém conquista alguma coisa, ou que a gente quer, ou que não, né? Mas vamos supor no caso que a gente quer a mesma coisa, a pessoa conquistou, aquela pessoa ela está validando e demonstrando para nós de que é possível, porque ela é um ser humano, assim como nós, e conseguiu. Então, capacidade as pessoas têm, né? O que a gente precisa é alinhar essas questões internas de crenças, né? Está muito conectado aí aos paradigmas que a gente está envolvido, que a gente aprendeu desde a infância, tá bom? Vamos lá, outro ponto também é não julgar o preço como caro, né? Então, o que que é isso, né? Muitas vezes a gente fala meio que sem pensar no automático. Vai comprar alguma coisa e vem, é caro, é caro, é caro. Então a gente tem que ter um cuidado, porque a nossa vibração, ela é composta por pensamentos, os sentimentos e também aquilo que eu falo tem um poder muito grande, né? Como se fossem decretos, né? Então eu tenho a minha fala interna, que são os pensamentos, né? Muitas vezes, né, de autossabotagem, né, negativos em relação a nós mesmos, e o que a gente fala também. Então, comece a perceber em questões que estão envolvidas com dinheiro no teu dia a dia, quais são os teus pensamentos, né? Aqueles que você guarda para ti ali, e o que que você fala também. Porque isso vai firmando cada vez mais, dependendo do que tu fala, né? Aquelas crenças negativas em relação à prosperidade. Então, quando eu falo que algo é caro, na verdade, naquele momento talvez tu não tenha o valor ali suficiente, mas não quer dizer que aquilo não tenha o valor, não vale, né? Porque a gente não pode colocar também preço nas coisas das outras pessoas. A gente pode escolher ou não comprar algo, dar determinado valor por certo tipo de coisa, né? Mas o caro ou o barato, lembre que isso é relativo. Uma pessoa que ganha muito, que é milionária, por exemplo, pode achar R$ 100 troco. Daí uma pessoa que ganha um salário mínimo vai achar R$ 100 caro, né? Só que para a gente sair desses paradigmas de escassez, a gente tem que começar a mudar também aquilo que a gente fala, o que a gente pensa, tá? Outra coisa, outro ponto também, você é ambicioso ou você é ganancioso, né? Então, ser ambicioso é algo positivo. E que nem eu comentei um momento antes ali no início do vídeo, porque é natural do ser humano e da natureza como um todo a evolução. Então é normal que quando eu conquisto alguma coisa, eu não vou querer ficar naquilo ali. Eu tenho que ter gratidão, que nem eu comentei, que é uma das atitudes de pessoas prósperas, mas eu também vou ter aquele ímpeto natural de evolução, né, de querer conquistar mais. Porém, não pode virar uma ganância. E quando eu sinto que é ganância, né, quando é uma pessoa gananciosa, ela está vibrando na escassez, porque é uma energia baixa, uma energia densa que vibra na escassez, né? Então, por exemplo, a pessoa ela faz tudo por dinheiro. Ela não usa o dinheiro como um meio, né? Então, ela se baseia no dinheiro em si, ela vira uma pessoa gananciosa, ou seja, ela está o tempo inteiro
porque a ganância ela faz isso com a pessoa, né? Mandando uma informação vibracional para o universo de que ela não tem. E por isso ela é gananciosa, porque se ela tivesse, né, e tivesse ok, né, com a parte financeira, de prosperidade, se sentindo próspera, se sentindo abundante, ela não precisaria ser gananciosa, entende? Porque não combina a prosperidade com ganância, tá? Seguimos aqui então. Tratar o dinheiro como um meio, não como um fim, tá? Então, essa é outra característica muito importante das pessoas que são prósperas, né? Que eu comentei até um pouquinho, acabei falando antes também. Então, a gente foca em transbordar, né, os nossos dons, habilidades, nossos talentos, aquilo que a gente acredita como essência, né? Por isso que o autoconhecimento eu indico muito, magas, terapeutas, né, que vocês se dediquem para isso. É um mapa numerológico, tem desenho humano que eu gosto muito também, e que vocês começam a ter mais clareza daquelas coisas que vocês fazem com facilidade, né? Que gostam, que tem mais naturalidade de fazer, e aí vocês transbordam no trabalho de vocês, né? Porque o trabalho ele é um meio para contribuir, para solucionar algum problema de alguém. E o dinheiro ele vai ser uma consequência, então, de um trabalho bem feito, de uma boa divulgação, né? De vários fatores que o empreender em si ele compreende, né? Por isso que nos meus cursos eu sempre ensino coisas além da técnica que você aprende ali, uma chambala multidimensional, uma radiestesia, mas como eu vou colocar isso no mundo, porque tem vários pontos aí, né? Então, se eu vejo o dinheiro como um meio e não como fim em si, uma que eu não estou na ganância, que nem a gente olhou ali na atitude anterior, né? E outra que começa a vibrar na prosperidade, porque eu estou ali focando no meu trabalho, que é o meio que eu tenho de auxiliar as outras pessoas, e o dinheiro ele vai ser uma consequência. Se eu fico olhando para o dinheiro como um fim em si, eu estou vibrando na escassez. O tempo inteiro que eu faço isso. Aí lembre que o universo ele manda mais para nós a nossa vibração. Então, por isso que aquela questão de fazer afirmações positivas, decretos, né? Não é que sejam inválidos, mas ele vai ter potência quando você de fato sente que funciona. E quando você está sentindo a prosperidade, você se sente próspera. Se você fala, por exemplo, eu sou prosperidade, né? Aquelas afirmações do eu sou que são tão famosas. Eu sou prosperidade, eu sou amor, enfim. Mas eu não sinto isso, a minha mente está brigando com o que eu estou falando, a minha mente está dizendo, olha, tua conta bancária não fala isso, minha querida. E você está dizendo que você é próspera, né? Então não vai adiantar, porque daí é um papagaio repetindo coisas, tá? Então a gente tem que exercitar esse estado interno de se sentir próspero e abundante cada vez mais. E uma das formas que a gente faz isso é a nossa vibração, que é o pensamento, o sentimento que a gente fala, lembrando que o sentimento, ele prepondera muito em toda essa equação, porque se eu falo uma coisa que eu acabei de dizer e eu sinto outra, não vai funcionar, tá? Seguimos aqui. Outra coisa, Magas, é se cercar de pessoas que elevam a tua vibração, que tenham coisas em comum. Então, os grupos, eles são muito importantes, né? A gente acaba sendo interferido, né? A gente absorve energias através dos nossos centros, né? Energéticos, que são os chakras, e também os nossos comportamentos, os nossos hábitos ali do dia a dia. Então, escolha muito bem as pessoas que você convive, tá bom? Vamos lá para o próximo, então. Sentir-se merecedora e saber receber, tá? O quanto isso é importante, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de receber um simples elogio de alguém, né? Veio alguém, elogiou ali a tua roupa ali, o teu cabelo, você fala, ah, capaz, imagina, eu só lavei o cabelo, por isso que ele tá bonito, né? Então, é exercitar, ter mais essa abertura, se sentir mais confortável em receber de tudo, de todos do universo, de alguém que te dá um elogio, de alguém que te dá um presente inesperado, te faz um favor, te surpreende, né? Então, aquela coisa, deixe que a vida te surpreenda. Não sinta que você não merece, que não é justo, que você está devendo. Não, se abra, né? A abundância, o universo, ele é abundante, tem para todos, né? E o que barra, o que limita é justamente esse receber nosso, que a gente julga de onde a gente vai receber e a gente julga quem nós somos, então a gente acha que não merece. Então se abra para o merecer, tá? Que isso é muito importante também. E agregar valor por onde passa. Então pessoas prósperas, elas transbordam, né?
elas procuram deixar algo positivo por onde elas passam, para as pessoas que elas convivem. Então, isso é muito legal também, né? Fique presente quando você pode contribuir de alguma forma, sem, claro, né, comprometer a tua energia, né? Mas você não troca aquela coisa do dar e receber, né? Uma hora alguém também vai te servir ali com uma palavra, com uma presença, com um sinal que o universo vai mandar através daquela pessoa, de algo que você queria ou precisava ouvir, enfim, alguma mensagem. E você também pode ser essa pessoa enviada aí pelo universo para trazer algo, um sinal, um passo ali para a pessoa, sem, claro, nada a ver com se intrometer na vida do outro, não é isso, mas é ser a contribuição, né? Às vezes é a atenção, um sorriso, uma palavra que você dê para uma pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham aí refletido um pouco o que vocês podem melhorar dentre essas atitudes aí da prosperidade, né? Convido vocês também para lerem a descrição aqui desse vídeo, que vai ter um convite para você também da minha mentoria, onde a gente trabalha também para os terapeutas, né, que querem prosperar muito mais, aprendendo técnicas, mas também direcionamento, estrutura, como vender acompanhamentos terapêuticos, sessões em grupo, escalar o negócio de vocês dentro das terapias integrativas, tá bom? Me segue para acompanhar os próximos vídeos também, e na descrição desse vídeo também tem um convite bem especial, gratuito, que é participar do meu grupo VIP de aulas todas as terças-feiras no Zoom, onde a gente fica mais tempo lá, sempre se aprofundando em algum tema importante para a carreira de vocês, certo? Um beijo enorme e até a próxima!